Olá, muito boa noite a todos. O Jornal da Guará desta sexta-feira está no ar e você vai ver na edição de hoje. Ambulâncias da Grande São Luís na mira de fiscalizações. Corém realiza a Operação Transporte Seguro e identifica péssimas condições. Polícia Federal prende quadrilha especializada em tráfico de drogas. Secretaria de Saúde e Agência Estadual de Defesa Agropecuária promovem ações contra a raiva no Maranhão. Lençóis maranhenses e mais 8 pontos no estado registram a presença de derramamento de óleo nas praias. E ainda, chegou a hora da Corrida do Bem em prol de ajudar o Hospital Aldenor Abelo, em São Luís. Agora, no Jornal da Guará. Nossa edição de hoje trata sobre as condições das ambulâncias que prestam socorro à população maranhense. O Conselho Regional de Enfermagem realizou uma fiscalização que faz parte da Operação Transporte Seguro. Tem o objetivo de garantir a presença do enfermeiro durante o transporte de pacientes nesses veículos no Maranhão. Mas os problemas detectados foram bem além. O drama de quem precisa da saúde pública, principalmente quem vem do interior do estado, começa antes mesmo de chegar nos hospitais da capital. Basta ficar por uns minutos em frente a um hospital como o Socorrão 1 para ver as péssimas condições das ambulâncias. Esta da Prefeitura de São Luís não tinha estrutura alguma, apenas bancos. Esta outra estava até equipada, mas por algum motivo estava com 3 pacientes à espera de atendimento. De acordo com a lei, nenhum paciente pode ser transportado em uma ambulância sem o auxílio de pelo menos um enfermeiro. Mas muitas vezes os doentes são submetidos a longas viagens apenas com um técnico de enfermagem, ou mesmo somente com o condutor da ambulância. Para ser condutor de ambulância, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, no artigo 145 e 145A, diz que para conduzir ambulância tem que ter o curso de transporte de emergência, né? E acredito hoje que de 60% a 70% dos condutores de ambulância do estado do Maranhão não são treinados e não são habilitados para exercer a função de condutor de ambulância. Por causa das inúmeras denúncias, o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão iniciou um trabalho de fiscalização para garantir que os pacientes sejam transportados com pelo menos um enfermeiro, como exige a lei. O técnico e auxiliar, eles desempenham, mas sobre a supervisão. E se eu tenho uma ambulância onde eu tenho um condutor e eu tenho um paciente e eu tenho o técnico, então está faltando alguém da equipe, que é o enfermeiro. O Corém já iniciou as fiscalizações em São Luís, Bacabal e Caxias, mas elas devem acontecer em todos os municípios maranhenses. Ao fim, além das fiscalizações e das autuações dos municípios irregulares, será feito um relatório para que sejam tomadas outras providências por parte da Vigilância Sanitária e também do Ministério Público. Além da falta de um profissional da enfermagem no deslocamento de pacientes, outros problemas estruturais precisam ser resolvidos. Também temos a questão das ambulâncias inadequadas para o transporte de pacientes. São as ambulâncias pequenas, com o tamanho do baú de 1,5 m, com uma altura em torno de 1,20 m. Aí você imagina como um profissional da saúde, como um enfermeiro, um técnico, ele vai fazer uma reanimação em um paciente dentro de uma ambulância dessa. Não tem condições. Uma ação da Polícia Federal deflagrou a Operação Letum nas cidades de Imperatriz, São Luís, Vitória do Mearim, Palmas, Dourados, no Mato Grosso do Sul, e Três Lagoas, também em Mato Grosso do Sul. Foram cumpridos 30 mandados de prisão preventiva e 25 mandados de busca e apreensão com a finalidade de reprimir organização criminosa especializada em tráfico de drogas e armas, também na região tocantina. Mais de 100 homens da Polícia Federal e com apoio também da Polícia Militar participaram da ação. E na tarde de hoje, o delegado responsável desta operação falou sobre o que foi apurado. Bom, a gente segue aqui com
as informações, os consórcios de linhas de ônibus na capital decidiram recorrer da decisão judicial que determinou, no prazo de 120 dias, o início das reformas nos terminais de integração de São Luís. A situação está cada vez mais crítica, se tornando perigosa para o cidadão que utiliza os terminais. Nos terminais de integração, a movimentação de ônibus é grande. São muitos passageiros o dia todo cruzando esses portões. Neste da Praia Grande, não é difícil ouvir relatos dos problemas estruturais que existem lá dentro. Os buracos no chão, o telhado que também está todo deteriorado, os ferros, né? Estão tudo do lado de fora, quebrado. Parte do teto, banheiros. Eu não frequento, mas eu sei que é bem precário, entendeu? É que eu vi até uma pessoa comentando uma vez que ela estava, né, querendo ir ao banheiro, mas por esse motivo ela se segurou e não foi, entendeu? Porque é horrível. Tão complicado quanto os problemas é descobrir quem deve resolvê-los. Para a Justiça, existe um jogo de empurra-empurra entre a Prefeitura de São Luís e os consórcios, que venceram a licitação do transporte. Mas o importante é que seja feita a manutenção preventiva para evitar que alguma daquelas plataformas venha a cair e cause até a morte de pessoas. São centenas de milhares de pessoas que transitam todos os dias nesses terminais. E se acontecer alguma tragédia, pessoas podem morrer, até pior, tanto para o município, para as pessoas e para os próprios consórcios, que tiverem que eventualmente pagar indenizações gigantescas em função da morte de pessoas. Então, o que eu estou fazendo aqui na Vara de Interesses Difusos é tentando impedir que tragédias ocorram e, ocorrendo uma tragédia como essa, todos sejam prejudicados. Prejudicado o consumidor, que pode vir a morrer dentro do terminal, prejudicado o município, que pode ser obrigado a indenizar as famílias dessas pessoas, e também os consórcios, que podem ter que pagar indenizações vultosas. A Prefeitura de São Luís disse que fez vistoria nos terminais de integração e que encontrou problemas. Lá no Distrito Industrial, segundo a SMTT, as calhas de drenagem estão quebradas, não tem capinação e a pavimentação asfáltica também está comprometida. Já que no terminal da integração da Praia Grande, o problema está nos banheiros para pessoas com deficiência. Não tem barra de apoio e piso tátil também. Aos consórcios foi dado um prazo de 120 dias para fazer as reformas na estrutura de todos os terminais de integração e evitar problemas maiores e mais graves. Porém, tanto consórcios quanto prefeitura devem ser chamados para uma audiência de conciliação. Uma audiência de conciliação que já está marcada. Nós vamos ter essa audiência de conciliação em que eu espero nós encontremos um meio termo, que é o ideal. Nós vamos seguir para o intervalo. Na volta, vamos falar sobre a ação conjunta da Secretaria de Saúde e a AGED na luta contra a raiva. Agora são 6h41, a gente volta já. Olha, amanhã a Secretaria de Saúde do Estado, a Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão, a AGED, estarão promovendo ações preventivas em alusão ao Dia Mundial contra a Raiva. O Jornal da Guará recebe aqui no estúdio Zumira da Silva Batista, chefe do Departamento de Controle de Zoonoses, para detalhar esta ação. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, essa atividade é importante a gente ressaltar que não é uma campanha, né? Que vem acontecendo normalmente em outras épocas. É uma ação em alusão ao Dia Mundial, é isso? Isso, é importante ressaltar que não é uma campanha de vacinação, é uma alusão ao Dia Mundial da Raiva, que é um dia que foi preconizado pelo Ministério da Saúde para chamar a atenção do mundo sobre a problemática que é a raiva, né? Que é uma raiva mata. Então é importante que a população conheça qual é a importância de você conhecer aspectos, né, da doença. Então a campanha é exatamente para isso, para chamar a atenção da sociedade para o Dia Mundial da Raiva, que é 28 de setembro. Chamando essa atenção, além da vacinação que vai ser ofertada, vão ter conversas, essas orientações serão passadas? Vai ter orientações sobre o que é raiva, como é que é transmitido a raiva, vai ter jogos lúdicos com algumas escolas, crianças de algumas escolas,
sobre a raiva e vai ter distribuição de alguns panfletos informativos e a população também pode levar seus animais, vai ter um posto de vacinação lá. Vamos distribuir alguns medicamentos para verme e outras atividades em geral. Bom, esse tipo de atividade, ele também serve para a gente servir de alerta, ficar atento a, por exemplo, sintomas que os nossos animais domésticos, a maioria, podem repassar aí para o cidadão, para o ser humano. Então, quais são os cuidados que a gente deve ter? O que é importante a gente ressaltar? É uma campanha que está sendo realizada pela Secretaria de Saúde, né? E a AGED, porque nós temos a raiva urbana, que é o vírus que circula entre os animais domésticos, e temos a raiva silvestre, que é a AGED, que é o responsável pela essa vigilância, pode dizer assim, da raiva silvestre. E então nós fizemos um termo de cooperação, juntamente os dois órgãos, para falar sobre os dois tipos, né, de vírus que circula no meio ambiente, a raiva urbana e a raiva silvestre. Na raiva urbana nós temos os cães e os gatos, e que chama-se raiva furiosa, que a principal forma de prevenção é a vacinação, né, tanto de uma quanto da outra, é a vacinação a principal forma de prevenção, e a importância de a população entender que existe um vírus que pode circular entre os animais silvestres e entre os animais domésticos. Qualquer tipo de sintoma que o animal doméstico, por exemplo, apresente, ele deve procurar o quê? Primeiramente, tem que procurar um médico veterinário, né, dependendo dos sintomas, e se o atendimento for em uma clínica veterinária, a clínica veterinária deve acionar o Departamento de Controle de Zoonoses, que são o departamento que faz a vigilância dessas doenças, né, raiva, leishmaniose e outras doenças. E aí, assim, os sintomas, no caso dos animais domésticos e também do homem, são a sintomatologia nervosa, onde aparecem os sintomas neurológicos. E é importante que nós sejamos acionados para que nós possamos fazer o controle e vigiar, né? O nosso papel é vigiar O departamento contabiliza esses números? A gente tem números registrados da raiva aqui no estado do Maranhão? Sim, nós temos casos de raiva, que houveram casos de raiva em humanos em 2005, que a forma de transmissão foi o morcego. Por isso que é importante, né? Nós falamos sobre... Por isso que a importância da AGED nesse contexto dessa campanha, porque são eles que fazem esse controle. Então é importante a gente explicar que não são todos os morcegos que transmitem a doença. Nós temos vários tipos de morcegos, nós temos morcegos hematófagos, nós temos morcegos frutíferos e temos morcegos insetíferos. Então é importante nós conhecermos essa diferença, né, desses animais, para a gente não sair matando os animais, exterminando, porque o morcego ele tem um papel importante, né? Você acaba desequilibrando. Você desequilibra o meio ambiente, então é importante ter esse conhecimento. Então, por isso que a campanha é importante, porque nós vamos falar também sobre essa educação ambiental, né? Explicando, nós temos também o vírus que circula entre os animais silvestres, que é a raposa, outros canídeos selvagens. Então, é importante que a população entenda também, porque como já houveram alguns casos também de raposa, envolvendo raposa e seres humanos, isso. Então, se você, porventura, viu uma raposa, não pode sair matando o animal, ele não é vítima, né, das circunstâncias de desmatamento, de queimadas. Então, assim, quando o homem desequilibra o meio ambiente, é importante que seja entendido que o conceito de uma só saúde, ele gira em torno, que a gente fala conceito de uma só saúde, o homem, o meio ambiente e o animal. Então, assim, não trabalha pontos isolados, são os três pontos. Então, quando você desequilibra o meio ambiente, você modifica o hábitat desses animais, e esses animais, obviamente, vão procurar abrigo ou na zona urbana, ou mesmo que seja na zona rural, mas para perto das pessoas, porque você desequilibrou o meio ambiente. Claro. Então é importante que o homem tenha o seu contexto dentro da sociedade, né? Queria agradecer a participação da Zulmira da Silva Batista, chefe do Departamento de Controle de Zoonoses, a atividade que acontece amanhã no Parque do Rangedor. Começa a partir de 8 horas da manhã no Parque do Rangedor, vai até às 11 da manhã, vai ter muita informação, vai ter jogos lúdicos, então esperamos vocês lá, contamos com todo mundo lá. Obrigada. Muito obrigado, uma boa noite. Bom, agora vamos falar sobre doação de órgãos. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre Doação e o Maranhão, até ano passado, reuniu mais de 100 potenciais doadores. Hoje é o Dia Mundial de Doação de Órgãos e, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é referência mundial na área de transplantes. Aqui no Maranhão, dispomos de uma central de notificação, captação e distribuição de órgãos do Estado, no Hospital Dr. Carlos Macieira, em São Luís.
A central recebe as notificações de óbitos e suspeita de morte encefálica de todos os hospitais no estado. O gerenciamento dessas informações possibilita a captação e distribuição dos órgãos para transplante. O Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão é a unidade habilitada para a realização de transplantes. Nós vamos para o intervalo. Na volta, o Jornal da Guará vem seguindo com mais informações. Agora são 6 horas e 51 minutos. De volta aqui no Jornal da Guará, trazendo um tema que merece a atenção de pais e responsáveis por crianças com o transtorno do espectro autista. Nós vamos conversar agora com Jaciara Frazão, que é presidente da Associação de Mulheres e Mães de Autistas aqui do estado do Maranhão. Boa noite, seja muito bem-vinda ao Jornal da Guará. Bom, a gente queria apresentar essa associação. De que forma vocês trabalham, de que forma vocês se empenham, claro, por essa causa e debatem os assuntos? Primeiro, boa noite. A gente tem uma associação de mães de autistas que nós procuramos sempre estar direcionando um apoio terapêutico para essas mães que, ao receber o diagnóstico dentro da sua família, que ninguém está preparado para receber um diagnóstico para dizer que tem uma pessoa com deficiência na sua casa. Então, a gente busca dar esse apoio psicológico com terapeutas. Nós temos uma equipe de voluntários que nós vamos nas comunidades e fazemos ações sociais para trazer essa busca ativa dessas pessoas, dessas famílias, e ao descobrirmos, nós damos orientações e direcionamento aonde elas irão. Porque até muitas para das vezes... que elas entendam, às vezes, porque é difícil estabelecer e conhecer os sinais, não são sintomas, mas sinais que essa criança possa apresentar, não é verdade? Então, identificar esse tipo de orientação a associação faz? Fazemos. Nós damos a orientação exatamente porque a mãe, ao receber um diagnóstico, muitas das vezes ela nem sabe o que é o autismo. Isso. Então, a gente procura sempre estar com os psicólogos, orientando também para dar aquele equilíbrio emocional que a mãe fica, muitas das vezes, precisando, né, também dessa saúde mental, dessa orientação. E nós também trabalhamos exatamente isso, cuidando, né, da pessoa que cuida de outro. Então, a gente procura sempre estar fazendo esses levantamentos dentro de São Luís, onde estão essas famílias com autistas que ficam dentro de casa, isolados, exatamente invisíveis na sociedade. Nós vamos fazer essa conscientização para a gente atrair essas pessoas junto para a associação. E lá receber, muitas das vezes que não recebe, atendimento, né, na nossa rede SUS. Que muitas das vezes tem essa dificuldade de atendimento. A questão do autista, ele não merece somente esse atendimento da equipe multidisciplinar. E vocês têm uma proposta de uma audiência pública para ir em busca de mais direitos, mais conquistas. Isso. Nós estamos buscando exatamente alcançar políticas públicas para poder estarmos mesmo sensibilizando a sociedade. E segunda-feira, 14h, na OAB, nós faremos esse momento, né, onde vai estar muitas autoridades também, né, para poder estar ouvindo essa demanda das famílias, para estar escutando, fazendo essa escuta, muitas das vezes que não chegam a entender porque... Ela não reverbera com tanta força quanto deveria reverberar. Então, a associação resolveu fazer exatamente isso, ir até a esses lugares, né, a essas instituições, a cidade, para poder conhecer o que realmente passa uma família que tem uma pessoa com autismo. Ou com outras deficiências também, nós apoiamos também, damos orientações em geral às pessoas com deficiência. O estado do Maranhão possui um centro de reabilitação às pessoas que são diagnosticadas com esse transtorno. O município já, pelo meu conhecimento, não existe ainda esse centro de reabilitação que possa dar esse suporte para as famílias. Sim. A oferta do Estado está aquém da procura, né? As filas ainda são de grande demora, mas já existe um passo, já existe um caminho nisso aí. Né? Agora sim, existe exatamente esse início, esse caminho, mas tem um recorte exatamente da faixa etária de 13 anos para a fase adulta, que nós não temos nenhum atendimento no sentido de estar agregando profissionais que estão dando esse tipo de apoio a essas pessoas que já estão na fase de adolescência adulta. Então, já temos algumas associações dentro de São Luís, no caso a AMAR,
faz esse atendimento dessa idade de 13 anos também para a fase adulta, para poder também estar fazendo entender o que acontece com esses jovens autistas que não têm nenhum atendimento dentro da nossa cidade, né? Nenhum órgão ainda não atentou para entender que essas crianças vão crescer e elas precisam também ser acolhidas, precisam ter políticas públicas para elas. Não basta só nos primeiros anos, elas precisam desse acompanhamento até avançar a vida toda, porque autismo é para a vida toda. Então precisa também ter esse entendimento de que existe esse primeiro momento de recebimento dessa faixa etária de 2 anos a 13 anos, mas temos autistas de 13 anos para a fase adulta que não têm atendimento. Por exemplo, a minha filha, eu sou mãe de uma jovem autista de 23 anos. Isso me motivou a engajar nessa luta. A fazer também esse movimento, a associação, porque eu sinto na pele isso. Então, eu faço, diante desse momento aqui, exatamente esse despertar. O que os jovens autistas fazem? Qual é o tipo de políticas públicas para eles? Então, é diante disso que eu, por causa própria, dentro da minha família, dentro da minha casa, a gente tem feito esse levantamento, essa consciência, a conscientização de que eles precisam de políticas públicas para isso. E onde essas pessoas que estão dentro de casa agora não têm essa orientação, como elas podem buscar a associação? A Associação Mayra trabalha em 3 polos, né? A gente faz atendimento no SEJUS, que lá em frente à UPA da Cidade Operária, que o Centro-Dia cedeu lá um espaço para a gente, para amar fazer esse atendimento. Na Igreja Católica do Quatraque, nós fazemos reuniões, rodas de conversa, para atrair essas mães a saírem de casa e ter esse momento de expor os seus sentimentos, suas emoções. E ali a gente está somando esses atendimentos. E no João de Deus, na Igreja Presbiteriana, nós fazemos também lá atendimentos para essas famílias também dessa área do Tirirical, para poder eles estarem indo, recebendo atendimentos com fisioterapeutas. Temos vários profissionais voluntários, psicólogos, que estão ali se dedicando voluntariamente para fazer esse atendimento. Jaciara Frazão, presidente da Associação de Mulheres e Mães de Autistas do Estado do Maranhão, nosso muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos e continuem nessa luta que é importante. Segunda-feira, portanto, uma audiência pública na OAB. Na OAB, às 2 horas da tarde, faço a convocação para toda a cidade. Vamos lá para poder fazermos valer os nossos direitos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, hora de a gente seguir aqui atualizando informações sobre o óleo encontrado no litoral marítimo da região Nordeste. O problema já chegou aos lençóis maranhenses. Desde o início de setembro, as manchas negras de óleo começaram a aparecer em praias do Nordeste e já atingiram 99 locais em 8 estados. A maior parte, 41%, está no Rio Grande do Norte. De acordo com o IBAMA, no Maranhão foram registrados 9 pontos com as manchas de óleo em Araioses, Barreirinhas, Ilha Grande, Paulino Neves, Alcântara e Santo Amaro do Maranhão. E pelo menos uma boa notícia ao meio ambiente. Foi sancionada uma lei municipal onde fica proibido a aquisição e uso de utensílios plásticos descartáveis no âmbito do município de São Luís. A nova lei municipal número 6.554 de 2019 visa preservar o meio ambiente. Esse dispositivo veta a aquisição e uso de copos e demais utensílios plásticos descartáveis em todos os órgãos, secretarias, empresas públicas e fundações, por exemplo, da administração pública do município de São Luís. Essa proibição estende-se a restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares, tanto da utilização como do fornecimento desse tipo de produto. A lei determina que os produtos plásticos descartáveis sejam substituídos por descartáveis de material comprovadamente biodegradável, aqueles que são aptos à decomposição natural, como o papel ou mesmo de uso permanente. E vamos seguindo aqui agora com o nosso giro de notícias. A Petrobras anunciou hoje um reajuste de 2,5% no preço do litro da gasolina vendida nas refinarias para as distribuidoras. O novo valor já está valendo, mas o preço final ao consumidor vai depender de cada posto de combustível. O preço do diesel não foi reajustado, só lembrando que o último reajuste da gasolina foi em 19 de setembro, de 3,5%.
Hoje é comemorado o Dia Mundial do Turismo e nossa ilha, com grandes atrativos e sempre lutando por visibilidade, apesar de alguns problemas, ainda tem uma grande atração aos visitantes por sua história e suas belezas. No próximo bloco, vamos falar aqui de esporte com destaque para a Corrida do Bem. Antes, você fica aí com a Tábua de Marés para amanhã. Para este sábado, a Tábua de Marés apresenta a primeira baixa-mar à 00h25, com 0,1 metro. Às 6h24 da manhã, a pré-mar, com 6,3 metros. Ao 12h47, nova baixa-mar, com 0,1 metro. E, por fim, a pré-mar, às 6h46, com 6,3 metros. Hora do destaque com o esporte aqui no JG. Ana Tereza Viegas já aqui comigo para falar aí do primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série C, onde o Sampaio tem que ir com tudo, tem que ganhar e deixar a gente mais tranquilo. Pois é, porque o jogo de volta é no próximo domingo aqui no Castelão. Mas olha, Hugo, essa partida já está sendo mais do que polêmica, né? Porque essa semana o Sampaio Corrêa, e com o apoio da Federação Maranhense de Futebol, pediu lá no STJD a interdição do Estádio dos Aflitos, que é a casa do Náutico lá em Pernambuco, alegando a falta de segurança. Mencionou aquele jogo Náutico e Paysandu, teve uma confusão, estava vendo até o vídeo lá. Realmente ele é uma situação bem delicada. O Estádio dos Aflitos lembra um pouco o Nhozinho Santos, bem apertadinho, a torcida fica bem próximo dos jogadores. E nesse jogo, né, entre Náutico e Paysandu, teve depois, no final do jogo, os torcedores invadiram, teve muito arriscado, teve né? uma confusão. Mas, Hugo, até agora o STJD não falou nada. Inclusive o Sampaio pediu que esse jogo fosse realizado na Arena Pernambuco, mas o Náutico disse que fez reformas no estádio e que ali é a casa do Náutico. E olha só, esse ano o Sampaio já jogou 3 vezes contra o Náutico, ainda não venceu. Náutico é um time delicado, a gente viu o poder de reação dele, né, contra o Juventude, mas olha, eu acredito nessa crescente do Sampaio Corrêa. O técnico João Brigatti conseguiu encaixar bem a equipe e nesse finalzinho da reta da Série C também a equipe cresceu muito, né? E falando um pouquinho sobre modificações, Hugo, o Paulo Sérgio não joga, no lugar pode ser o Vitor Bafana. E aí a gente estava falando também, com relação ao volante Lucas Huck, que já melhorou de uma entorse no joelho e deve ir para o confronto. Só lembrar que nessa semana também o marketing do Sampaio Corrêa já anunciou a venda para o próximo confronto, que é domingo que vem aqui no Castelão. Inclusive, meia entrada para todos, gente, só até esse domingo, tá? Vai lá no portal guará.com para você saber onde estão sendo vendidos os ingressos para o próximo confronto, segundo confronto e decisivo aí, valendo o tetracampeonato brasileiro aí para o Sampaio Corrêa. Inclusive, no domingo também terá uma fanfest. Bom, boa sorte ao Sampaio Corrêa. Então, domingo agora, 4 horas. Só para fechar, Hugo, sim, que essa semana também saiu os grupos, né, da Copa do Nordeste de 2020. O Imperatriz conheceu os seus adversários. O Cavalo está no grupo A, que vai disputar com Santa Cruz, Vitória, CSA, Náutico e América do Rio Grande do Norte, Confiança e Ceará. Mas nessa primeira fase, a gente joga os times do grupo A contra os times do grupo B. Ainda não foram divulgadas as datas de jogos, acho que para o final do mês, né, ou então início do mês que vem, a gente já começa a saber mais ou menos os confrontos, né? Mas olha só, a gente tem que lembrar que a gente tem ano que vem um calendário cheio para o futebol maranhense também. Que bom, né? Movimenta bastante. Então fica aqui a nossa boa sorte agora de novo falando de Sampaio Corrêa, porque domingão vai ser parada dura. Boa sorte aí a toda a equipe tricolor que já está lá. E vamos pro confronto, né, Hugo? É isso mesmo. Obrigado, Ana. Bom final de semana. Bom fim de semana, Hugo. Bom, por aqui nós seguimos com as informações esportivas e cheios de expectativas com a Corrida do Bem, que acontece no domingo com a largada bem cedinho às 6h30 da manhã na Avenida Litorânea. Um cenário convidativo. É por aqui que os quase 500 inscritos na Corrida do Bem, promovida pela TV Guará, irão cumprir os percursos de 5 e 10 quilômetros. Importante frisar que a largada da corrida, ela não é na Praça do Pescador. Ela é no meio da litorânea. O que o pessoal comumente fala é o estacionamento Espinha de Peixe ou Belvedere.
Mais especificamente, o pessoal deve lembrar onde tinha na época do Marafolia, onde os trios ficavam concentrados. Vai ser ali naquela base daquele morro lá que vai ser o estacionamento, naquele estacionamento que vai ser montada a arena de largada e chegada. Na sacola, tudo que Rebeca precisa para cumprir os 5 quilômetros. Esta é a segunda corrida que ela participa. Vai levar a mãe também. Tudo começou no início do ano, que eu vi que eu precisava de uma reeducação, tanto alimentar, só que também eu sei que os exercícios são extremamente importantes para essa mudança de estilo de vida. E aí daí eu decidi fazer minha primeira corrida, que foi de 3 quilômetros, e essa é a segunda, que é a de 5 quilômetros. Aí nessa eu trouxe a minha mãe também para participar. Ao contrário das duas iniciantes, Jame já ostenta a experiência de outras corridas, inclusive fora do Maranhão. A preparação física é em grupo. Eu participo de um grupo de corridas. A gente tem um professor, Claudio Honor, e a gente está sempre treinando. A gente treina em média 3 a 4 vezes por semana e sempre com orientação. E por falar em grupo, essa turma aí é do Corujão, um grupo só de corrida. A intenção de vir participar da Corrida do Bem exatamente é a questão de ajudar, né? Que é para ajudar o hospital lá, Aldenora Belo. Então essa foi minha visão, que não foi só a corrida, e sim a corrida e a questão da ação. Depois de receber o kit, é preciso dar aquela conferida no chip de validação. Quem não se inscreveu ainda tem mais uma chance, mas as vagas são só para os 10 quilômetros. Tem vaga apenas para 10 quilômetros, nós temos ainda algumas poucas vagas que estão sendo vendidas hoje. Teve gente que aproveitou. Aproveitando, né, que ainda tem umas vagas, é isso aí. Tu sabes que só tem agora para 10 quilômetros, a resistência está lá em cima? Sim, mas eu já sou acostumada a correr já, sempre estou nas corridas aí, então acredito que não vai ter muito problema não para finalizar o percurso. Boa sorte para todo mundo. Olha só, Zé Cabaleiro está na ilha e vai proporcionar durante 2 dias brilhantes apresentações com um novo projeto voltado para a garotada. Zoró Zureta. O nome foi escolhido pelo artista pelo fascínio que ele tem pela sonoridade das palavras com a letra Z. Zé Cabaleiro iniciou a coletiva sobre o show infantil que vai realizar neste fim de semana em São Luís, falando o porquê da escolha do nome e sobre o prazer de cantar músicas para crianças, já que ele começou sua carreira compondo para o teatro infantil na década de 80. Fui pai em 98, nasceu a minha primeira filha, em 2000 nasceu o segundo filho. E nessa época a minha forma de pôr para dormir, de entreter nas viagens, era com música, né? Era a forma como eu contava histórias, como eu acalmava eles, ou queria registrar esse material, né? Para mim era importante, era um material, canções nascidas do afeto, da minha relação ali de pai com eles e tal. O show vai ter 2 sessões no sábado e 2 no domingo. Uma parceria entre o artista e o Instituto de Estudos Sociais e Terapias Integrativas, o IEST, que realiza cerca de 30 projetos de inclusão social. Com esses desafios, a gente vê esse momento, esse apoio do Zeca como um ato de resistência, né, nosso aqui pelo IEST pelas ações, mas também de manutenção da democracia, né? A iniciativa escolhida para receber toda a renda do show foi o projeto Canhoteiro, que atende a 60 crianças no futebol e 20 no karatê. Esse projeto também é responsável pela Caravana Canhoteiro da Cidadania, que já foi realizada, levando vários serviços para a comunidade, facilitando assim o acesso deles àqueles que aos serviços que são de difícil acesso, às vezes por conta de passagem, pessoas que não têm tempo para poder ir, mães que não têm com quem deixar seus filhos. Então, tudo isso está girando em torno ali do IEST. Ao fim, Zé Cabaleiro falou sobre a honra de usar a sua música para ajudar crianças. É fascinante, talvez até por isso, porque tem esse desafio, né? De chegar a criança, chegar com inteligência, com poesia, mas ser direto também. O esquimó não vive só, e come foca, e canta e toca.
Outras notícias no portal guará.com. Você fica em seguida com os analistas e hoje eu me despeço da equipe do Jornal da Guará. Na segunda-feira, Bianca Nogueira retorna à bancada do jornal às 18h30. Um ótimo final de semana e até uma próxima oportunidade. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.